Olá, eh, damos com essa palestra seguimento à série do curso do CME na Semana de Enfermagem de 2020 e hoje nós vamos dar seguimento com a aula de Prevenção e Assistência de Enfermagem para o Covid-19. Como estamos falando de um evento direcionado para o Centro de Material e Esterilização, nós vamos falar disso num panorama da enfermagem cirúrgica. Meu nome é Laís, eu sou bacharel em enfermagem pela Universidade de Pernambuco desde 2015, especialista em enfermagem em centro cirúrgico, sala de recuperação anestésica e centro de material e esterilização pelo IDE, e mestranda do programa de pós-graduação em tecnologias energéticas e nucleares da Universidade Federal de Pernambuco. A respeito dos coronavírus, é importante lembrar que eles já são conhecidos da comunidade científica há muitas décadas, e mais recentemente, nas últimas 2 décadas, eles começaram a promover sintomas respiratórios em sua fisiopatologia. Os vírus que acometem as pessoas, os coronavírus que acometem as pessoas dessa patologia, eles mutaram, originalmente eles acometiam somente animais, eram zoonoses, e então com mutações de interação entre pessoas e animais, eles começaram a causar patologias humanas também. 2 décadas atrás, nos apareceu o SARS-CoV-1, causando síndrome respiratória aguda grave. 1 década atrás apareceu o MERS-CoV, com a síndrome respiratória do Oriente Médio. Esse MERS-CoV foi uma mutação de camelos para seres humanos. E, mais recentemente, no final do ano passado, o SARS-CoV-2, que causa a famosa Covid-19, doença da nossa atual pandemia, que foi uma mutação provável de morcegos ou pebolins. Deu início à identificação da infecção por essa doença, deu-se início em Wuhan, na China, no final do ano passado, e então a doença se propagou para todo o mundo, virando uma doença de contaminação comunitária. Temos como principais sintomas tosse, febre e fadiga. Temos outros sintomas também muito comuns, embora menos presentes do que esses outros, como a expectoração, pode haver coriza, falta de ar, dor muscular, dor na garganta, sintomas gastrointestinais como náuseas, vômitos, diarreia, podendo haver até mesmo conjuntivite ou erupções cutâneas que já foram citadas na literatura. Temos também sintomas que são chamados preditores de gravidade nesse paciente. Eles vão ser importantes na determinação da fase da doença que o paciente se encontra. Não necessariamente todos os pacientes vão progredir entre as fases, mas são estágios que têm sido estudados e colocados como estágios dessa doença, que são importantes para que nós façamos a determinação da terapêutica utilizada nesses pacientes. Mas são preditores de gravidade, febre alta e sintomas de pneumonias graves, dispneia, taquipneia, febre persistente. E então, falando sobre os estágios da doença, 80% das pessoas não vão progredir além do estágio 1, que é uma fase considerada benigna e autolimitada. Lembrando que benigna não quer dizer que vai fazer bem aos pacientes, é que não vai causar efeitos deletérios a esses pacientes. E temos como principais sintomas febre e tosse, e em menor incidência temos também diarreia, mialgia, dor de garganta, anosmia e algesia e coriza. Nessa fase da doença, bastará o isolamento domiciliar e os cuidados sintomáticos comuns de qualquer gripe. Progredindo para a fase 2, nós temos as divisões de fase 1A, fase 2A e fase 2B.
Esses pacientes nessa fase 2A não apresentarão hipóxia, no entanto, apresentarão dispneia, taquipneia e necessitarão de isolamento hospitalar. Essa é a fase onde vai começar a fase chamada inflamatória da doença, considerando que pulmão, intestino e endotélio são tecidos ricos em receptores de ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, e que as proteínas S desse vírus vão mimetizar para os receptores, que são os receptores celulares, vão mimetizar a ECA, e então, como os canais receptores de ECA são transmembrana, o vírus vai se aproveitar desses receptores para colocar o seu material genético dentro da célula e então, sendo um parasita intracelular obrigatório, ele vai começar a sua proliferação. Desse jeito, também, e devido a outras proteínas presentes na superfície desse vírus e na sua fita simples de RNA, a célula será, de certa forma, enganada e isso vai retardar e diminuir a produção dos sinalizadores para a nossa imunidade adaptativa poder combater esses vírus. Na fase 2B, então, nós temos a presença de hipóxia já, e aí é necessário o suporte de oxigênio. Nesse momento, vai aparecer também uma hipercoagulabilidade pela tempestade de citocinas, que vai ser ainda mais intensa se esse paciente progredir para o estágio 3 da doença, onde só 5% dos pacientes progridem. Mas tendo em vista que nossa população é bem grande, frente ao também nossa extensão territorial, nós devemos levar em consideração que 5% da nossa população é uma fatia considerável de pessoas. Então, nessa fase, nós vamos ter hiperinflamação, a tempestade de citocinas, que vai progredir também com a hipercoagulabilidade. Nós vamos ter aumento de biomarcadores de lesão cardíaca. Desde a fase 2, nós já temos a alteração das enzimas hepáticas e de alguns outros biomarcadores de inflamação no corpo. Na fase 3, nós vamos ter hipóxia grave, vamos ter choque séptico e vamos ter deterioração de vários órgãos e síndrome respiratória aguda grave quando referida ao sistema respiratório. Nessa fase, os pacientes vão necessitar obrigatoriamente de vagas de UTI e possivelmente de ventilação mecânica. Período de transmissibilidade. A transmissão pode ser pré-sintomática, transsintomática ou mesmo de pacientes assintomáticos. Nós já tivemos vários relatos de pessoas assintomáticas fazendo essa transmissão. Mas os pré-sintomáticos, a depender da literatura, nós vamos encontrar que eles podem transmitir de 24 a 48 horas antes do início dos sintomas. E o início dos sintomas pode se dar de 2 a 5 dias do período da infecção. No dia 0, o dia da infecção, temos até o 5º dia para o aparecimento desses sintomas, a depender da literatura, até o 7º dia para o aparecimento dos sintomas. E nesse período, é um período depois do aparecimento dos sintomas, os primeiros dias, onde o PCR já é bastante sensível à identificação desse patógeno nas vias aéreas. A partir do 7º dia, já vamos ter a apresentação de imunoglobulinas M, e aí já vão estar positivas. A partir do 14º dia, vamos ter as imunoglobulinas G, as de memória, já positivas também. E a partir do 21º dia, vamos ter o desaparecimento de IgM e a persistência do IgG por tempo indeterminado. Ainda
estamos estudando isso. Aqui uma referência ao site da UPAS, que tem sempre atualizado as suas informações. E qual é a forma de transmissão dessa doença? Essa doença ela vai ser transmitida por, principalmente, gotículas e aerosóis. E a minha imagem desapareceu, mas vamos seguir. Gotículas e aerosóis. É importante também lembrar da forma de infecção através de fômites. Os fômites, apesar dessa imagem não ser uma imagem de ambiente intra-hospitalar, foi uma das mais didáticas que eu encontrei para explicar o que são fômites. Fômites são partículas contaminadas por patógenos que vão infectar superfícies e objetos que estejam circunvizinhos ao paciente, ou mesmo um paciente que levou a mão à boca e ao nariz e está contaminado e tocou em outros objetos. Logo, quem tocar naqueles objetos e levar a mão, a boca, nariz e olhos também estará sujeito a se contaminar. E o processo de enfermagem? O processo de enfermagem sempre vai estar focado nas suas 5 fases de coleta da história, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, instituição do tratamento e a reavaliação. Mas lembrando que na enfermagem cirúrgica, essas fases estarão presentes na fase pré-operatória, no transoperatório e no pós-operatório. Diagnósticos de enfermagem para grupos de risco. Aqui estão 3 diagnósticos de enfermagem prováveis para grupos de risco. Proteção ineficaz, já que essas pessoas terão menor capacidade de se proteger da contaminação e principalmente da progressão dos sintomas para a gravidade, em especial dos 2 grupos que falaremos a seguir, que são os grupos de pacientes diabéticos com risco de glicemia instável. É importante lembrar que o vírus se aproveita da diminuição do pH do citosol dos pacientes diabéticos para aumentar a sua infectividade. E risco para pacientes com pressão arterial instável. Lembram que falamos sobre os receptores de ECA, onde os vírus se ligam para colocar o seu material genético dentro da célula? A enzima conversora de angiotensina 2 está diretamente ligada ao sistema de regulação da pressão arterial sistêmica. E aí temos alguns diagnósticos de enfermagem relacionados diretamente à fisiopatologia do COVID-19, que serão padrão respiratório ineficaz, ventilação espontânea prejudicada, esse em especial para os pacientes que estarão utilizando de ventilação mecânica, troca de gases prejudicada, não só pelo processo inflamatório dos pulmões, mas também pela hipercoagulabilidade da microcirculação pulmonar, hipertermia e dor aguda. E aí, falando sobre o processo de organização para as cirurgias, nós iniciamos pela solicitação da sala operatória. E quanto às cirurgias eletivas, preferencialmente elas deverão ser adiadas até o final da pandemia, mas frente à realidade do Hospital da Restauração, nós não temos condições de fazer isso, já que temos pacientes gravemente enfermos com doenças progressivas e que não podem aguardar até o final da pandemia, principalmente porque não sabemos quando essa pandemia vai acabar. Então, nós temos pacientes acometidos por tumores cerebrais, por aneurismas cerebrais, aneurismas de aorta abdominal, por isquemias periféricas que necessitam de revascularização de membros, e essas são cirurgias que não podem ser mais adiadas.
Mas quanto às cirurgias de urgência e emergência, e aí nós teremos as mesmas peculiaridades de organização de sala para cada uma dessas cirurgias, com tempos diferentes de organização, então é importante que a equipe das cirurgias de urgência e emergência esteja bem treinada para a execução rápida dessas tarefas. O preparo da sala operatória. A sala operatória destinada a pacientes com Covid-19 deve ser exclusiva para esse tipo de procedimento, se possível, claro, mas é importante que se faça esse planejamento nos serviços. A sala também deve ter o mínimo de equipamentos e mobília possível e deve-se dar prioridade ao uso de materiais descartáveis, também levando apenas o essencial para dentro da sala operatória. Vocês podem ver nessa sala, uma sala bem ampla, vazia, apenas com aspirador, carro de bisturi, carro de anestesia, monitor e a mesa cirúrgica e os focos. É importante lembrar também que terá de haver mesas para o instrumental cirúrgico nesse ambiente, também mesas de maio para suporte de procedimentos de intubação, de sondagem. Não ficaremos à míngua nessa sala, mas teremos o mínimo de material possível dentro dela, para que tenhamos o mínimo de superfície se contaminando nesse ambiente. As portas da sala deverão ser identificadas como com pacientes de coronavírus, Covid-19 e risco biológico classe 3. É importante lembrar que a SAEP não deixará de ser realizada porque é um paciente de coronavírus e porque temos que ter o mínimo possível de profissionais dentro dessa sala. E lembrando que o fato de termos um paciente com a doença ainda em andamento no seu entendimento e conhecimento e com alto poder de infectividade deixará muitas pessoas da equipe instáveis emocionalmente, e isso terá o risco de proporcionar ainda mais riscos de erro na abordagem desse paciente. Então, é importante lembrar de fazer os checklists antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída desse paciente de sala operatória. Também é importante lembrar de não levar objetos pessoais para dentro da sala, não utilizar adornos. É importante lembrar que, no preparo dessa sala, o carro de anestesia, teclados, computadores, monitores serão envoltos em plástico descartável. E que as portas devem estar fechadas. Não deve haver aglomeração nem excesso de profissionais dentro da sala. E não devem ser levados para essa sala medicamentos desnecessários, considerando que esses medicamentos que não forem utilizados terão de ser desprezados. É importante também lembrar que o ar-condicionado, se não houver filtragem EPA, com um volume específico e alto de filtragem de ar por hora dessa sala, ou se não houver pressão negativa dentro de sala, o que é a realidade da maioria dos nossos serviços, deverá ser desligado no momento da realização de procedimentos geradores de aerossol, em especial intubação, extubação e aspiração traqueal. Os profissionais também deverão estar devidamente paramentados, com gorros, e eu coloquei propositalmente o gorro de tecido nessa imagem, para que nós lembremos que não devem ser utilizados gorros de tecido, já há muito tempo eles são considerados adornos. Ainda que você utilize uma touca descartável por cima, não há garantias de que não será contaminado. A utilização de máscara ou respirador N95 bem adaptados à face, é importante realizar o teste de sucção para identificar se essa máscara está devidamente vedada no rosto. A utilização de capotes ou aventais de manga longa
luvas de punho longo que cubram todo o punho do capote, calçados impermeáveis fechados de acordo com a NR32 e a utilização de face shield ou óculos de proteção. É importante não utilizar ou evitar a utilização de luvas duplas, porque isso pode ocasionar a diminuição da higienização das mãos entre os procedimentos e pode também causar microfuros que não serão identificados pelo profissional, ocasionando também a sua contaminação. Então, a utilização de luvas de punho longo, que vão recobrir os punhos do capote, será indispensável para a manutenção da capacidade desse profissional não se contaminar. Então, com a retirada das luvas e o contato apenas das mãos com a área limpa do capote, dentro de sala operatória vai ser realizada a higienização alcoólica das mãos, fricção alcoólica, para essa higienização e a troca das luvas. A gramatura mínima dos capotes. Os capotes deverão ser impermeáveis e de gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado. É importante lembrar também que os capotes estéreis são dispensáveis para os profissionais que não serão ocupantes do campo cirúrgico estéreo, anestesistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, mas isso não dispensa a capacidade que o capote deve ter de ser impermeável e com gramatura mínima de 50 gramas por metro quadrado para todos os profissionais. O transporte do paciente. O transporte do paciente deve ser realizado por um profissional ou mais de um profissional devidamente paramentado, da forma como já comentamos anteriormente, e o paciente deverá estar com máscara cirúrgica, diminuindo a dispersão de partículas contaminantes no ar. E a recepção desse paciente no bloco cirúrgico? Para receber o paciente no bloco cirúrgico, a equipe já deverá estar devidamente paramentada. É importante lembrar que o bloco cirúrgico recebe informação da subida desse paciente, mesmo que de urgência, antes do seu encaminhamento para o bloco cirúrgico. Em especial se forem pacientes de urgência, que têm um tempo um pouco maior para serem abordados. Mas, devidamente paramentados, esse paciente não deverá ficar em hall ou sala pré-anestésica ou mesmo no corredor do bloco cirúrgico. Ele deverá ser encaminhado diretamente para a sala operatória, onde ele será avaliado e se dará prosseguimento a todos os procedimentos que serão necessários. Também deverá haver um profissional da limpeza que estará paramentado e a postos para realizar a higienização de todo o percurso do trajeto que esse paciente fará. E aí, quanto à equipe mínima, vai depender muito do procedimento que será realizado. Em geral, 2 cirurgiões, um cirurgião principal e um auxiliar, 2 anestesistas. É importante que haja um anestesista paramentado para dar suporte ao anestesista principal da sala, considerando que esses pacientes, quando forem induzidos anestesicamente para anestesia geral, eles não terão um momento de pré-oxigenação e será feita uma sequência rápida, e essa intubação deverá ser assertiva. Esse paciente estará com a sedação profunda, evitando reflexos de tosse e a dispersão de ainda mais aerosóis no ambiente, então é importante que todos estejam a postos para qualquer intercorrência. Também haverá um enfermeiro realizando a SAEP e possíveis procedimentos de enfermagem no Hospital da Restauração.
Protocolo operacional padrão que as sondagens vesicais serão realizadas pelo enfermeiro do bloco cirúrgico e 2 técnicos de enfermagem. Um técnico de enfermagem que estará interno à sala e outro técnico de enfermagem que estará externo. É importante salientar que o técnico interno da sala, ele estará paramentado, bem como os outros profissionais, com capote de gramatura alta, face shield, o gorro primário e secundário, a máscara N95 e os calçados adequados para tal procedimento. Mas o técnico externo não precisará utilizar capotes de alta gramatura. Ele vai utilizar o face shield, vai utilizar também a máscara N95, o gorro, mas como eles estarão à distância maior do que 2 metros do paciente e das áreas geradoras de aerossóis, ele não necessitará do uso do capote impermeável. É importante que esse profissional também esteja a postos 100% do tempo do procedimento, para que ele possa circular e levar tudo o que for necessário, evitando deixar materiais desnecessários dentro da sala e evitando também que em momentos de possível intercorrência esse paciente não tenha acesso àquilo que for necessário, já que os profissionais que estarão dentro da sala estarão considerados como contaminados e não poderão circular na área externa à sala operatória. Se possível, disponibilizar antessala com pressão negativa para a realização de anestesia, intubação e extubação. Não é a realidade da maioria dos serviços. Logo, no momento da realização desses procedimentos, a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico tem falado a respeito de desligar os ar-condicionados no momento desses procedimentos. Preparo da sala já foi abordado e agora nós falamos sobre como proceder no momento da cirurgia. Profissional técnico de enfermagem, sempre que possível, deverá se manter distante da mesa operatória, dentro da sala. As portas deverão estar fechadas e identificadas, como já falamos. Não deverá haver profissionais que não sejam indispensáveis ao procedimento dentro da sala. O carro de anestesia deverá estar envolto com plástico descartável, os monitores também, teclados, computadores que não puderem ser retirados de dentro da sala. Só deverão haver materiais indispensáveis dentro da sala, logo não deve haver excesso de medicamentos ou de materiais descartáveis. Deve-se dar prioridade ao uso de campos cirúrgicos e roupas descartáveis. Roupas que falo são os capotes cirúrgicos e os capotes impermeáveis não estéreis também, que serão utilizados. É importante que, se houver a utilização de materiais têxteis dentro de sala operatória, não deixar que esses materiais entrem em contato direto com pisos e superfícies. Esses materiais devem seguir diretamente para o hamper e os descartáveis diretamente para dentro dos sacos de lixo. Os sacos de lixo deverão ser sacos vermelhos, preferencialmente duplos, e que serão lacrados ou terão nó duplo ao final do procedimento para descarte. Não deve ser levado para dentro da sala alimentos, lembrando que as máscaras devem estar devidamente vedadas, bem adaptadas ao rosto dos profissionais, evitando assim contaminação. E eu peço para que vocês prestem atenção às fumaças cirúrgicas que estão sendo demonstradas nesta imagem. As fumaças cirúrgicas já têm sido estudadas há algum tempo como fontes de contaminação para a equipe cirúrgica. Não é diferente nos procedimentos em pacientes com Covid-19, já que tem sido considerado que
Procedimentos que adentrem a vias aéreas e trato digestório são potenciais geradores de aerossóis. Lembrando que o coronavírus já foi identificado em saliva, lágrimas e fezes e tem sido pesquisado também em outros fluidos corporais. Para citar dois procedimentos comumente realizados na nossa unidade, nós podemos citar laparoscopias e drenagem de tórax, que são procedimentos potencialmente geradores de aerossóis. E aí, falando especificamente da drenagem de tórax, é importante se adaptar um filtro HMF ou um filtro EPA, um filtro respiratório, na saída do suspiro desse dreno de tórax. Lembrando que dentro do dreno haverá a deposição de substâncias corpóreas e que, em geral, ele estará hidrodinâmico e potencialmente gerará gotículas ou aerossóis para o ambiente. E esse paciente será encaminhado para enfermarias, para UTIs, onde nós temos que diminuir o potencial de infecção dos profissionais e de outros pacientes. Além disso, lembrando também do trajeto, apesar de drenos serem transportados fechados, ainda assim haverá o conteúdo biológico dentro do dreno. A utilização de eletrocautérios, que vai gerar as fumaças cirúrgicas, em especial quando estiver adentrando sistema respiratório e gastrointestinal, também será potencial geradora de aerosóis contaminantes para esses profissionais. E no pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico, nós devemos lembrar que a recuperação anestésica será realizada dentro de sala operatória. É contraindicado que esse paciente fique rodando dentro do hospital por setores que são dispensáveis. Não que a sala de recuperação seja um setor dispensável, mas é possível realizar a recuperação anestésica desse paciente dentro de sala operatória? Sim, temos os profissionais necessários, temos a monitorização necessária, suporte de oxigênio e terapêutico medicamentoso necessário. Então, vamos manter esse paciente para fazer a recuperação anestésica dentro de sala operatória, evitando seu trânsito desnecessário dentro do hospital e a contaminação de outros profissionais e pacientes. É importante lembrar também que esse paciente vai ter, muitas vezes, uma dificuldade na ventilação, perfusão e na capacidade de ventilação. Logo, nós não podemos esperar altos índices de Aldrich-Krolik para que esse paciente receba alta pós-anestésica, porque teremos uma deficiência nessas áreas que são avaliadas no Aldrich-Krolik. Então, teremos risco, além daqueles diagnósticos que nós já conversamos, que são característicos do COVID-19, nós teremos risco de infecção relacionado ao processo cirúrgico em si, também risco de outras co-infecções relacionadas, se o paciente foi intubado, ao processo invasivo de intubação. Risco de distúrbios hidroeletrolíticos, náuseas e vômitos, que pode estar tanto relacionada ao processo fisiopatológico do coronavírus, quanto ao pós-anestésico desse paciente, muito comum. Podemos ter hipertermia, integridade da pele prejudicada relacionada ao posicionamento cirúrgico. Podemos ter também retenções urinárias, são diagnósticos comuns, diagnósticos de enfermagem comuns no pós-operatório do paciente na recuperação anestésica. Após a retirada desse paciente de sala operatória e a sua transferência ao setor de destino, e vale a pena lembrar que, nesse momento da definição dos diagnósticos de enfermagem, na realidade do processo de enfermagem como um todo, vai ser realizado no momento do SIG-OUT,
quando toda a equipe vai conversar a respeito de quais são as diretrizes que serão seguidas para a recuperação desse paciente. E esse paciente que tem tantas especificidades e potenciais agravos que ocorrerão nesse paciente, né? É importante fazer essa discussão antes da saída do paciente de sala operatória e fazer a comunicação dessa desse processo de enfermagem e dos outros, na verdade, interdisciplinar, para a recuperação pós-operatória desse paciente. Após a retirada desse paciente de sala, que deverá ser realizada por profissionais também devidamente paramentados, e o encaminhamento dele à enfermaria ou UTI de isolamento, será realizada a desparamentação dos profissionais dentro de sala operatória. Será retirado o gorro secundário, será retirado também o capote dentro de sala, os propés secundários, o face shield será depositado numa cuba ou recipiente para desinfecção. E um questionamento importante é se essa máscara N95 deve ser retirada ainda dentro de sala e desprezada, ou se ela deve ser retirada apenas fora do ambiente da sala operatória. Lembrando que as máscaras, devido à suspensão de aerosóis potenciais naquele ambiente. É importante também lembrar que as máscaras N95 utilizadas em procedimentos diretamente relacionados a pacientes infectados por Covid-19 devem ser preferencialmente desprezadas logo após a realização do procedimento, trocada por uma nova. E aí nós chegamos à desmontagem da sala operatória. O técnico de enfermagem que é responsável, técnico de enfermagem não só, mas a equipe de enfermagem que é responsável pela higienização da mobília deve manter-se paramentada para a realização da desmontagem de sala. O profissional da higienização igualmente deverá estar paramentado para a higienização terminal dessa sala. Quanto aos equipamentos e mobília, deve ser removido o plástico descartável das superfícies que foram embaladas, carro de anestesia, teclados, computadores, monitores, e é importante salientar que o fato de esses materiais estarem envoltos em plástico não quer dizer que eles não foram contaminados e que não será realizada a desinfecção dessas superfícies. A desinfecção minuciosa dessas superfícies deve ser realizada com produtos específicos para ambientes hospitalares. Os instrumentais cirúrgicos também deverão ser encaminhados para o CME, devidamente inspecionados quanto à retirada dos perfuro-cortantes e de materiais descartáveis, e deverão ser borrifados com aniossurf colocados dentro de um recipiente que deverá ser fechado e borrifado externamente higienizado com aniossurf também. Tudo isso para diminuir o risco de infecção da equipe do Centro de Material e Esterilização, que vai manipular esse material com resíduos biológicos, com técnicas de limpeza que vão também diminuir o risco de geração de aerosóis, mas não vão, talvez não ocorra o risco zero de geração de aerosóis. A desmontagem e limpeza da sala. Os profissionais de limpeza deverão realizar higienização terminal. É importante lembrar que os profissionais de enfermagem vão fazer a limpeza de todas essas superfícies e a desinfecção minuciosa. É importante ir em cada espaço dessa mesa cirúrgica, desse carro de anestesia, e é importante realizar a limpeza também dos focos cirúrgicos,
tanto de sua região visível, quanto da região superior dos focos. E para que isso tudo possa acontecer, é importante que se disponibilize entre um procedimento e outro um tempo de aproximadamente 1 hora, para que a equipe possa fazer isso com calma e de maneira realmente minuciosa. É importante lembrar também que, independente da sala estar exclusivamente direcionada para procedimentos associados ao Covid-19, a desinfecção terminal é imprescindível. Ah, mas eu vou colocar outro paciente de Covid-19 na sequência. A indicação da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico é que se realize limpeza terminal com produtos específicos, preferencialmente quaternários de amônia e hipoclorito de sódio. Eu agradeço, gente, pela atenção de vocês. Eu espero ter ajudado na elucidação de alguma dúvida ou no entendimento do processo de preparação e realização dos procedimentos em pacientes específicos de Covid-19 no panorama cirúrgico da enfermagem. E estou disponível para tirar qualquer dúvida que venha a surgir através do meu e-mail. Eu não costumo demorar muito para responder. Desejo a todos que Deus nos proteja e que nós estejamos dispostos a fazer o melhor pelos nossos pacientes. Até a próxima!